Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do Alexandre Gonçalves, que estava contando aqui, que voltou lá para o Rio Grande, para Porto Alegre, e foi trabalhar na TVE, que não é uma emissora comercial, é uma emissora mais cultural, né? É uma emissora educativa bastante importante no Rio Grande do Sul. Eu fui passar férias, eu estava na prefeitura de Blumenau, fui passar férias, e meu filho, na época devia ter 5, 6 anos, ele estava com problema de saúde, problema na vista, de visão. E aí eu quis fazer um movimento de procurar, estava tentando, e ali estava mudando o governo, né? Estava assumindo o governo do Olívio Dutra, do PT, era a primeira experiência do PT. Você já era assessor aqui do PT mesmo? Eu trabalhava aqui com o PT, e aí, mas já tinha trabalhado com o PSDB, então é para deixar claro que o pessoal já tem, eu já trabalhei com o MDB, já trabalhei com o PSD, então o pessoal não ficar enlouquecido. E aí eu estava passando férias lá, e aí por um acaso o Geraldo Canali, que foi um jornalista muito famoso, foi da Globo, e ele estava assumindo a diretoria de programação, e aí por intermédio de uma pessoa comum, ele me chamou, eu disse, ele disse assim, eu estou precisando de um apresentador. Eu digo, tá, mas eu não pedi nem demissão. Acho que o Canali até era de Lages, acho que ele era Lages. Eu não sei se era de Lages, eu acho que não, mas enfim, eu não vou teimar. Eu sei que ele foi correspondente da Globo em Londres e em Paris, foi um período muito importante. E aí ele queria que eu já apresentasse a posse. Eu disse, putz, não estou preparado, não pedi emprego, não tem nem terno aqui, vim passar as férias. Não, a gente arranja um terno. Bom, resumo que eu acabei ficando. E aí quis o destino que eu ficasse do primeiro dia ao último dia do governo Olívio. Fiquei os 4 anos. Aí voltei para Blumenau, né, pedi minha exoneração. Então juntou que eu queria estar junto com meu filho nesse período. E aí foram 4 anos de uma experiência muito rica, muito diferente, porque a gente não tinha amarra comercial e a gente viveu um período muito bacana de contraponto da informação, né? Não tinha rede social ainda, então a gente fazia um contraponto, porque tinha um ataque muito forte. Porque a RBS, como a Rede Globo, tem linha política. Tem linha política e tinha umas questões econômicas muito importantes, que, por exemplo, aqui à distância vocês devem ter acompanhado o caso da General Motors e da Ford lá no Rio Grande do Sul, que tinha sido uma concessão dada pelo governo anterior, e o governo Olívio enfrentou isso, teve algumas coisas que gerou... Perdeu, mas... Foi pra Bahia, né? Mas assim, perdeu a Ford, a GM ficou... Mas assim, se tu for ver, a Ford já não está mais na Bahia. Né? Entendeu? Então, o que o governo PT disse assim, bom, por que eu vou botar esse caminhão de dinheiro aqui e não vou valorizar os outros aqui? Porque isso aqui tem vida útil. E se a gente pegar a história das indústrias automobilísticas no mundo, assim. Eles vão ali e não estão nem aí. Então, foi uma... Pode estar errada a visão, pode estar errada a visão, pode estar errada. Só que tu é governo, tu tem o direito de opinar. Então teve todo esse enfrentamento aí da mídia tradicional em cima, né? E a gente tinha, assim, abrindo espaço para agricultura familiar, para o movimento sem terra, para pessoas ligadas à agroecologia, para várias coisas que os outros não faziam. Então foi uma experiência muito rica. Teve os Fóruns Social Mundial nessa gestão em Porto Alegre, então vinha gente todo mundo, passava gente todo mundo. Eu entrevistei grandes personalidades do mundo lá, né, de tudo, tive uma experiência muito bacana. E foram 4 anos muito, muito ricos, né, enfim, e que acabou, o governo acabou e eu fiquei sem emprego e voltei para cá. Aí voltou para... Aí voltei para cá, acompanhei, né, a posse a primeira posse do Lula em Brasília, porque a minha irmã morava lá em Brasília e tinham muitos ministros gaúchos que assumiram ministérios, o próprio Olívio Dutra, o Tarso, Miguel Rosseto. Então eu fui acompanhar a posse, aproveitar para ver minha irmã. E enfim, aí acabou que eu voltei para cá e consegui um espaço na prefeitura de Blumenau de volta. O Décio ainda tinha 2 anos de mandato. Mas fiquei pouco tempo, depois fui para Blucred, que foi meu único emprego como assessor de imprensa de uma empresa privada, né? Foi uma experiência também muito legal. O Barão, né? Era o Barão o presidente, mas o diretor, quem tocava o dia a dia era o Valmir Zanetti, que hoje é o presidente do Vale da Cerveja. Esse é um esperto, né? E esse é um cara que eu aprendi muito com ele ali como gestor e tal. Foi uma experiência muito, muito bacana. Aí fiquei nessa experiência ali com ele 1 ano. Depois trabalhamos na campanha do Edson Adriano, né? Na campanha
pós Décio Lima, que não deu certo e tal. E em seguida veio o convite para montar a rede SC, SBT em Blumenau, do zero, uma emissora que não existia. E foi uma experiência, talvez tenha sido a experiência mais importante da minha vida, que é começar uma emissora, contratar os primeiros funcionários, montar a equipe e começar uma televisão, né? People, tu sabe bem disso. Tu tem que falar 1 hora sem ter equipamento de arquivo nem nada. Então foi uma experiência bem bacana. Valeu a pena. Foi uma experiência. Primeiro que a gente construiu um modelo de comunicação alternativo aqui para a região, para Blumenau, para a região. Fiz grandes amigos, tive a oportunidade de ter, né, liderar uma equipe maravilhosa, com gente muito boa. Hoje a emissora, tu vê, essa semana está completando 18 anos. Eu fiz parte dos 11 primeiros anos e tenho a certeza que ela marcou a comunicação de forma positiva, né, que a gente falou nos blocos anteriores. Fiz muitos amigos, e se hoje eu tenho uma quantidade grande aí de amigos no jornalismo, eu devo principalmente ali também o pessoal da faculdade, né? Como eu fui professor, muita gente passou pela minha mão aí, eu tenho muita felicidade, eu vejo o pessoal aí nos rádios, nos jornais, nos blogs, nas TVs, eu digo, puxa vida, isso aí começou comigo, coisa legal, né? E é bem bacana, e enfim, a gente deixar uma contribuição, uma inspiração sempre é bacana, né? Agora, você gosta de esporte? Gosto muito. Era gremista? Não, continuo sendo. Mas tu sabe que assim, eu sou um fanático pelo Grêmio. Sou um fanático pelo Grêmio, gosto muito do Grêmio. Vejo todos os jogos do Grêmio. Esse ano foi sofrido, foi muito ruim, né? Foi muito ruim. E, enfim, mas gosto muito. E pratiquei basquete muito quando eu era guri. E hoje em dia eu pratico muita natação, tentar botar físico em dia. Ali parei um bom tempo, né, por uma questão pessoal, tudo, mas agora voltei, também faço uma natação e uma caminhada, que a gente tem que tentar se manter. Mas você disse que você tinha um filho, né, em Porto Alegre, esse continua em Porto Alegre? Não, esse está em São Paulo. São Paulo. Eu tenho uma filha que mora em Porto Alegre, que é professora, tenho um filho em São Paulo que é... Meu filho foi um dos primeiros jogadores de jogos eletrônicos do Brasil. Ele já foi campeão do mundo, umas 3, 4 vezes. Um universo que a gurizada provavelmente conhece ele, então ele foi um dos primeiros, né, jogadores do... Como é o nome dele? Ele é chamado de Espion. Espion, mas o nome dele é Martin Espion, né? E ele, então, ele já foi 3 vezes para a Europa, já disputou final mundial. Então não te convidou para levar junto lá? Não, a primeira vez eu até não levava férias, tinha 17 anos, ele disse, pai, se eu ganhar esse jogo eu vou para a Europa. Eu digo, tá bom, né? 2 dias depois ele me ligou, pai, eu ganhei, tô indo para a Europa. Eu digo, mas como, tu não tem nem diploma, ô Martin, e tal? Não, os caras vão pagar tudo em 1 semana, ele foi. É um troço assim. Depois daí sim, eu comecei a acompanhar mais de perto. E ele hoje apesar de novo, aposentado no jogo, e ele é head, ele é gestor de jogadores de streaming num time que um dos donos é o Neymar, para tu ver como é que é a plataforma. Então eu tenho esses 2 filhos grandes e depois dos 50 tive mais 2 pequenos que estão comigo aí há 5 anos e meio, que é o Dudu e a Mica aí. A Mica tem 7 anos, 50 anos a menos que eu, o Dudu tem 11, imagina o baile que eu não tomo. Aí eu sempre digo, se ela faz isso comigo com 7, imagina quando ela tiver 15. Vai ser meu fim, né? Mas enfim, são 2 crianças adoradas, todos os meus filhos são muito legais. Assim. Tem 4. 4, nunca imaginei ter 1. Quando eu vi a vida me colocou 4. Assim, eu nunca planejei muitas coisas, né? Assim, eu sou um cara muito centrado depois que eu tenho, mas as coisas vão acontecendo e daí tu diz, bom, o que tu vai fazer? Bom, tem que fazer, né? Então, eu nunca planejei o primeiro filho, nunca planejei o segundo, e os outros 2 eu planejei, mas não dimensionei, né? Então eu sempre digo isso, mas enfim, acho que filho é a semente que a gente deixa no mundo, né? Então eu sou muito feliz com as sementes que eu tô regando aí. Beleza, com essa informação sobre a família, né? Vamos fazer uma pausa para tomar mais um golinho do nosso vinho da rede, vinho que eu pego aqui na Quinta de Portuguesa, aqui na frente, né? Quando entra aqui na TV Galega, está aqui. Pertinho, então? Coisa boa. Coisa para chegar a peça. E no próximo bloco, que será já o 4º e último do nosso programa de hoje, né? Vamos dar mais uma alinhavada na história do Alexandre Gonçalves aqui em Blumenau. Mesa de Bar.